Ciência e Tecnologia, IP. O segundo trabalho são os metadados para a apresentação de dados em Covid-19, um estudo exploratório. E o terceiro é uma implementação do serviço de gestão de dados de pesquisa, perspectiva de uma biblioteca que atua em rede. Bom, para o primeiro trabalho, convido a apresentação o engenheiro João Moreira, que está aqui presente, e vai prosseguir então com a apresentação. Obrigado, João. Ok, obrigado, Washington. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui nesta sessão. E o serviço que nós vamos apresentar esta apresentação foi preparada pelos meus colegas da equipa de gestão de dados de investigação da FCT, o João Cardoso, a Filipa, e portanto serei eu a apresentar. Só para vos dar algum contexto, a Fundação para a Ciência e Tecnologia é a principal financiadora de ciência e investigação em Portugal, é o equivalente ao Fundo Nacional de Investigação em Moçambique e mais ou menos equivalente ao CAPES e ao CNPq no Brasil. Mas a FCT também tem uma unidade, que é a unidade onde eu trabalho, que está dedicada aos serviços digitais, vocacionados para estas várias áreas que estão aqui, destacando a área do conhecimento, que é a área onde nós levamos a cabo as atividades de ciência aberta. A importância da ciência aberta é grande porque a FCT, nos instrumentos de financiamento que tem, podem ver aqui, nós financiamos pessoas com bolsas, projetos, instituições, e portanto nós queremos maximizar o retorno do investimento que fazemos e acreditamos que a ciência aberta é a forma certa de fazer ciência e portanto temos vindo a investir ao longo do tempo em aumentar a prática da ciência aberta. Na verdade começamos em 2008, com o lançamento de uma infraestrutura de repositórios científicos de acesso aberto, o RECAP, depois em 2004 lançamos a política, em 2021 subscrevemos o Plano S, e este ano contamos atualizar a política de acesso aberto, lançar uma política de dados e também os primeiros serviços. No fundo é rumar em direção à ciência aberta em toda a sua plenitude. As atividades de ciência aberta estão resumidas neste slide e estão focadas em 4 áreas: a área das publicações, a área dos dados, o diretório de revistas e repositórios e a área dos sistemas de gestão de ciência. Ontem a minha colega Filipa apresentou no fundo o serviço de gestão de planos de dados de investigação. No fundo é um sistema onde nós descrevemos o que é que vamos fazer com os dados, quais são as características, quais as suas dimensões, como é que se preservam, quanto tempo é que eu vou ter, e o serviço que eu vos vou falar agora é um serviço que permite guardar esses dados de investigação num sistema que é o repositório. E porquê é que estamos a fazer isto? Precisamente para promover a prática de ciência aberta na vertente dos dados e nós queremos dados FAIR no nosso repositório. Portanto, isto também permitirá suportar a política de gestão e partilha de dados e, como eu referi antes, a missão da FCCN, que é uma unidade da FCT, é disponibilizar serviços de interesse para a comunidade científica nacional e, portanto, estes 2 serviços faziam falta ao nosso portfólio e, portanto, estamos a completar o portfólio. Para levar a cabo esta tarefa, nós temos várias fases. A primeira fase foi uma fase de definição, que já terminou, e neste momento estamos na fase 2 e 3, que tem a ver com a implementação, quer da primeira versão, quer da evolução dessa versão para fazer face a outros requisitos. A 4ª fase é uma fase de alargamento e já vão perceber porque é que nós chamamos de alargamento. Começando então pela primeira fase, nós podemos ver aqui aquilo que nos preocupou quando estávamos a definir o serviço.
quais são as funcionalidades que o sistema deve ter. Queríamos que o repositório tivesse um âmbito multidisciplinar, que servisse como o last resort, o recurso que pode ser usado quando os dados não podem ser depositados num recurso temático, que tivesse integrado com os demais sistemas do ecossistema, que servisse a comunidade de beneficiários da FCT, mas não só, e também tivemos que pensar no modelo de serviço. Queremos um modelo de serviço conforme temos nos repositórios científicos, que é um repositório por instituição mais um comum, ou queremos ter um único repositório que dê para todas as instituições, facilitando a gestão. E posso adiantar neste caso que a solução foi ter um único repositório para toda a comunidade, porque a solução que nós escolhemos tem uma característica de ser multi-tenant, ou seja, permite várias instituições a estarem a usar essa instalação. Outros aspectos que acaba por ser uma pequena curiosidade foi a definição da marca Pollen, e nós escolhemos Pollen precisamente porque é um elemento responsável pela multiplicação, é transportado de um local para o outro, multiplicando-se e gerando nova vida. Portanto, associar a ideia de disseminação do conhecimento, reprodutividade e reutilização. E, portanto, a partir daqui foram desenvolvidas a partir deste conceito foram desenvolvidas as imagens, e temos um logo para a gestão de dados de investigação, para toda a atividade de gestão de dados, e outro relativo ao serviço que aqui estou a apresentar. Portanto, nós fizemos um estudo, não foi um estudo muito profundo, porque de alguma forma já tinha um desfecho que nós podíamos prever, mas de qualquer das maneiras tivemos a analisar 4 soluções de software, usamos vários critérios, estão aqui alguns: ser uma aplicação web, a questão dos APIs, o suporte do AIPMH para a agregação, ser open source, saber se era muito usado no mundo ou não e se tinha bom suporte. E sem grandes surpresas, escolhemos a solução Dataverse, que é líder mundial, tem uma grande comunidade, é open source, e portanto também era usada em vários países que tinham instalações também de alguma forma de âmbito nacional ou não institucional apenas. Portanto, o Pollen Repositório vem cumprir então a função de depósito, disseminação e preservação. Numa primeira fase está focada em beneficiários de instrumentos de financiamento da FCT, isto porque no caso dos repositórios as incógnitas são muito reduzidas, no caso dos dados nós estamos a entrar aqui num domínio que tem muitas incertezas, então seja o volume de dados, seja a própria forma como se descreve, então nós quisemos começar, primeiro vamos tratar dos beneficiários da FCT, se isto correr bem, depois a equipa vai aprender, vamos alargar isto às instituições, e portanto foi esse o caminho. Na segunda fase, que está mais vocacionada para a questão da implementação, nós não temos recursos internos para gerir este serviço, então pensamos em fazer uma parceria neste caso com uma infraestrutura nacional de computação distribuída e com a qual nós estabelecemos um protocolo e nos vai disponibilizar o serviço no regime de software as a service, ou seja, são eles que fazem a gestão e instalação do software, os backups, tudo isso, e nós começamos a usar a partir da instalação que está feita. Portanto, os módulos e a construção do sistema prevêem uma grande automatização, robustez e salvaguarda a faltas e falhas. Isto é só para efeitos de curiosidade, há mais que uma instância, neste momento estão as 2 em Lisboa, mas vamos colocar também no Porto, distribuir para efeitos de continuidade de negócio, e se tiverem depois mais questões podem falar comigo.
Aqui temos um screenshot da instalação. O sistema ainda não está em produção, ainda estamos a afinar uma série de coisas. Outro aspecto que foi determinante também na implementação, está a ser, na verdade, são as questões da integração. Nós não queremos que o sistema seja isolado, nós queremos que ele interopere com o resto do ecossistema, e este slide mostra o ecossistema tal como nós vemos em Portugal, e será muito semelhante a outros países. E nós temos vindo também a trabalhar num programa de gestão de ciência, e no fundo esse programa faz com que o objetivo é que a informação só seja introduzida uma vez e seja reutilizada múltiplas vezes no ecossistema, para benefício de todos. E então, por exemplo, há aqui um conjunto de casos de uso, ou seja, por exemplo, como é que os conjuntos de dados que eu deposito no Pollen Repositório são agregados no portal Recap, como é que eu posso agregar os meus dados sem ter que introduzir outra vez no meu currículo, como é que eu, estando a depositar um conjunto de dados, consigo autenticar-me com o CNCD, que é o identificador do investigador, ou associar ao projeto. Portanto, isso são todas preocupações que nós tivemos que analisar para facilitar a utilização. Nós não queremos que a ciência aberta seja um fardo para os investigadores, queremos que seja muito fácil de usar, então estas questões de integração são mesmo importantes para nós. Falei do Recap, também já acabei por falar as ligações ao Sistema Nacional de Gestão Curricular, e a automatização dos formulários de depósito de dados. Para o futuro, aquilo que iremos trabalhar é na questão dos protocolos. Normalmente, quando nós fornecemos serviços, mesmo que sejam gratuitos, temos um protocolo com as instituições, e é isso que vamos fazer, e também neste momento queremos fazer um piloto, vamos lançar um piloto, e esse piloto até vai ter um incentivo financeiro, aí vai haver um conjunto de candidaturas, e instituições vão poder usar quer o serviço de gestão de dados, quer o repositório, e vão candidatar-se no fundo para um caso de uso, e nós vamos apoiar financeiramente as instituições para o fazerem. Portanto, concluindo, este repositório é um serviço fundamental para a prática da ciência aberta, para suportar a política de gestão e partilha de dados resultantes de investigação financiada pela FCT, é baseado no Dataverse, temos uma única instância que vai ser partilhada pela comunidade, e primeiro vamos ter os beneficiários da FCT e depois será alargado a outra comunidade. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, João. Como a gente está com o tempo muito curto, vamos passar logo para a segunda apresentação. A segunda apresentação será feita remotamente, né, salvo engano, e os autores são Anderson Silva, Viviane Veiga, Isabela Pereira, Milene Oliveira, desculpe. Então, se um dos autores puder compartilhar o seu trabalho, por favor. É o Anderson. Compartilhar aqui. Obrigado, né? Por favor, se puder compartilhar o trabalho e iniciar então a apresentação. Já começa a compartilhar. Se puder colocar no modo apresentação também. Perfeito. Bom, deixo a palavra com você então. Boa apresentação. Tá. Obrigado. Bom dia, boa tarde a todos. Então, como foi falado, o tema é metadados para representação de dados Covid-19, um estudo exploratório. Então, os autores também Anderson, a doutora Viviane, foi coordenando, Isabela e Milena. O resumo, a proposta foi apresentar os padrões de metadados utilizados pelos repositórios de dados de pesquisa que disponibilizam conjuntos de dados em Covid-19 em acesso aberto. A gente viu, né, que uma mobilização, né, por causa da pandemia, né, de Covid-19, agências tanto nacionais como internacionais para o enfrentamento de Covid-19 correram contra o tempo, produzindo pesquisas para encontrar respostas
efetivas. E esses dados, eles compartilhados, eles podem, até com rapidez, né, ter uma resposta para crises sanitárias, não só da Covid-19, mas também pensando, a gente não quer, né, mas outras pandemias, outras emergências na questão da área da saúde. E até por isso que é muito importante que esses dados em saúde, eles, para serem compartilhados, eles tenham princípios, até como falaram, os princípios FAIR, que tem como acrônimo, né, localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis. Foram criados então com esse intuito de proporcionar um grau máximo de reuso dos dados de pesquisa e também a adoção de padrões metadados, vocabulários controlados, precisos para até com eles, para eles vinculados, para eles serem acessíveis, para poderem serem interoperáveis e reutilizáveis. E diversas ações globais, elas foram implementando, visando até a investigação sobre o vírus, e uma dessas alternativas globais é a rede Vodan, e que visa promover o gerenciamento dos dados dos pacientes de Covid-19 e conta com a parceria e colaboração de instituições de 19 países. E, dentre elas, tem a Vodan BR, que é do Brasil, né, que faz parte dessa rede e tem como objetivo coletar dados dos pacientes de Covid-19 e padronizar a partir de hospitais, formatá-los segundo os princípios FAIR e disponibilizá-los para o reuso, fazendo que se torne a questão da confiabilidade e a proveniência desses dados é importante. Então, para que o conjunto de dados sejam FAIR, esses dados metadados precisam estar alinhados a esses princípios. E a função dos metadados, então, vão garantir essa padronização dos recursos informacionais, pautado em esquemas e regras internacionais, até na tentativa de facilitar a identificação, a busca, a localização, a recuperação, a preservação, o uso e o reuso. Os esquemas de metadados é uma lista de propriedades principais, até metadados escolhidas para uma identificação consistente do recurso para fins de citação e recuperação, juntamente com instruções e uso recomendado. Então, é uma definição do DataCite metadado de 2017, e com metodologia do trabalho foram realizados levantamentos bibliográficos, documental, para o levantamento biográfico recorreu-se à base Web Science e da PubMed, e ao analisar a literatura levantada, identificou-se a presença de um padrão de metadado indexado, um Web Science, o Genomic Stand, e também 3 iniciativas de padrões de metadados em artigos no PubMed, Outbreak e PHA4GE e o CISLIDE. E após essa etapa, foi realizado um mapeamento no R3 Data, os repositórios de dados, com um conjunto de dados de pesquisa em Covid-19. O R3 Data é um diretório global de repositórios de dados de pesquisa, abrange repositórios de dados de pesquisa de diferentes disciplinas acadêmicas, até mantido pela Fundação Alemã de Pesquisa e coordenado por instituições científicas e acadêmicas na Alemanha. Utilizamos a seguinte estratégia, usamos o termo Data Repository, selecionamos o field Data Sets, no qual optamos pelo campo Open, que nos deu o resultado de 843. Em seguida, utilizamos o campo das palavras-chave, Covid-19, e obtivemos o resultado final de 18 repositórios. Até como resultado, identificamos que a maioria, né, desses 18, né, são 15, né, eles têm a questão do idioma, naturalmente o inglês, né, como idioma desse repositório. Então,
outros divididos, né? Tem alemão, outras línguas, inglês, francês e um em português. Os países também, né, os repositórios, a maioria desses 18 são dos Estados Unidos, né, 5, e é importante, então, a gente colocou também aqui o Brasil, um repositório. Os resultados dos padrões de metadados, vimos que encontramos o resultado de 8, né, com padrões de esquemas próprios, um RDF, 7 não informado, né, são padrão, e 2 double core. O RDF fornece um meio de publicar então, dados multidimensionais, como estatística na web, de forma até que possa vincular conjuntos de dados com conceitos relacionados. O padrão W3C, o RDF. O Double Core, ele também é um esquema de metadado, visa descrever os objetos digitais, tais como vídeos, sons, imagens, textos na web. Consiste até em 15 elementos, né? Então, resumido, tem um título, né? Então, o criador, autor, né? O assunto, descrição e outros elementos que constam desses metadados. A maioria dos repositórios analisados então, identificou a necessidade de desenvolver metadados próprios para representar os conjuntos de dados em seus repositórios. Isso então, pode apontar então, a necessidade da criação de padrões de metadados analisados e validados pela comunidade de domínio da comunidade científica geral, até para garantir a interoperabilidade no campo científico. Os Estados Unidos, a gente viu no gráfico, foi identificado como um país com maior número de repositórios que disponibilizam dados de pesquisas em Covid-19. E quanto ao padrão de metadados, verificamos que a maioria desses repositórios possui um esquema de metadados próprio, que pode significar que os esquemas atuais não estão atendendo às demandas de representação descritivas e temática dos dados de pesquisa. Também constatou-se que os repositórios analisados não adotaram os padrões de metadados específicos do campo da saúde, o que pode, por um lado, comprometer o alinhamento desses dados aos princípios FAIR, por outro, talvez favorecer a interoperabilidade com outras disciplinas. Por fim, constatamos que é necessário um estudo mais aprofundado para verificar a contribuição de novos esquemas de metadados criados pelos repositórios para a descrição do conjunto de dados Covid-19 e o grau de fé desses esquemas. Então, a gente tem aqui a referência do trabalho e encerro por aqui. Obrigado. Muito obrigado. Como a gente está com o tempo bastante curto, eu vou dar sequência já. A próxima apresentação é a implementação do serviço de gestão de dados de pesquisa, perspectiva de uma biblioteca que atua em rede. Elizabeth Souza Monteiro, Maria Elisa Nicolino e Thelma Dias Silveira. Por favor, a Elizabeth vai fazer a apresentação. Conseguem ver? Já conseguimos ver sua tela. Tá. Então, pessoal, só vou avisar que a minha internet aqui está oscilando. Se cair, eu tento entrar, né, com uma rapidez maior ali para poder continuar a apresentação. Então, eu sou Elizabeth Monteiro. Então, essa apresentação é um resultado de um trabalho que nós estamos fazendo dentro do contexto da Universidade Estadual Paulista, que é a Unesp aqui no Brasil. Um trabalho que nós estamos desenvolvendo dentro de uma das bibliotecas da rede e que está sendo expandido para as outras unidades e para outras instituições. Então, nós começamos aqui
sempre falando da gestão dos dados, da importância dessa gestão dos dados pelos pesquisadores, aquilo que nós já sabemos que os pesquisadores, eles fazem uma gestão, e agora essa gestão direcionada para atender as boas práticas científicas, para atender o que as agências de fomento estão solicitando e para atender esse contexto todo que nós estamos, desde ciência aberta, de compartilhamento dos dados, publicação dos dados. Então, dentro da nossa realidade institucional e pensando na movimentação que tem dentro do nosso contexto brasileiro, nós estamos ali auxiliando os nossos pesquisadores, principalmente pela complexidade e amplitude que tem as práticas da gestão de dados e das suas várias características dentro de cada área do conhecimento, pensando nas características dos próprios conjuntos de dados que os nossos pesquisadores trabalham. Então, pensando nessa organização, nessa sistematização, pensando na estruturação desses dados para eles poderem compartilhar. E aí, pensando também a importância e a relevância do compartilhamento dos dados para que eles possam, inclusive, enviar os dados das pesquisas deles para o nosso repositório institucional e atender às chamadas ali das agências de fomento, que é uma realidade já dentro do contexto do Estado de São Paulo, pensando ali nas instituições que financiam a pesquisa, então a FAPESP, que está dentro do nosso estado, e pensando também no CNPq, que a grande maioria das pesquisas da nossa instituição são financiadas por essas duas instituições, e aí desde o contexto da ciência aberta, que as duas instituições já vêm trabalhando, já vêm incentivando, já vêm divulgando, pensando no próprio plano de gestão de dados, que a FAPESP ela já começa a divulgar a necessidade da elaboração do plano desde 2017, até a implementação total das suas chamadas, e isso veio e impactou os nossos pesquisadores, porque eles não estavam acostumados com essas práticas da gestão dos dados, não conheciam o que seria esse plano de gestão de dados. Depois vem o Meta Buscador, a reunião ali dos repositórios das universidades do estado de São Paulo com esse Meta Buscador. Pensando também ali o CNPq, trazendo também agora, falando do plano de gestão de dados já em algumas das suas chamadas, lançando a rede federada de repositórios de dados. Então, isso tudo, os nossos pesquisadores começaram a se deparar com esse cenário e veio essa necessidade de uma implementação de um trabalho. Claro que nós pensamos ali numa implementação desde antes disso, né? Pensando que essa demanda por profissionais capacitados para atuarem na gestão de dados, para atuarem nos treinamentos, já seria necessário quando nós vislumbramos esse cenário internacional e já prevendo que isso estaria dentro do nosso contexto, nós conseguimos então oferecer serviços mesmo fora desse contexto dos nossos pesquisadores. Então, a nossa faculdade é a Faculdade de Filosofia e Ciências aqui da nossa biblioteca, então nós já pensando nessa necessidade dos pesquisadores, nós conseguimos atuar. Aqui eu trago só para vocês entenderem o nosso contexto, nós estamos ali dentro do estado de São Paulo, e aqui o nosso estado para vocês virem as regiões. E aqui nós somos num total de 33 bibliotecas, então quando nós estamos falando de rede, nós estamos falando de bibliotecas que estão espalhadas pelo estado de São Paulo, espalhadas pelas unidades da Unesp, nós somos 34 dentro do território do estado de São Paulo, nós temos as nossas bibliotecas sobre a Coordenadoria Geral de Bibliotecas. Então, nós atuamos ali, cada unidade no seu campo, mas trabalhando em rede. Uma unidade, uma biblioteca, auxiliando as outras bibliotecas. E, a partir disso, nós tivemos ali como objetivo descrever as ações de gestão de dados e o trabalho que a biblioteca da Faculdade de Filosofia e Ciências está fazendo no apoio à gestão de dados e principalmente com a necessidade da elaboração do plano de gestão de dados. Aqui nós descrevemos então a metodologia do trabalho é uma metodologia descritiva para descrever ali como é que foram feitas as etapas do trabalho, e aqui nós trazemos também para uma ilustração como é que nós fizemos a estruturação dos trabalhos com os nossos pesquisadores. E aí nós vemos que desde o momento em que é solicitado um treinamento, um workshop, um mini curso, nós estamos pensando ali no público-alvo.
quem são as pessoas que vão participar das atividades, quais são os conhecimentos que eles têm dos tópicos que serão abordados. Pedimos também ali nessa entrevista a indicação dos tópicos que eles gostariam que fizessem parte daquele conteúdo e algumas informações adicionais. Sempre a organização das atividades pensando ali num horário que seria flexível, mas também pensando em 2 horas, entre a apresentação ali com os slides e perguntas e discussões, pensando sempre naquela sistematização de trazer uma teoria, mas também trazer uma prática, como é que aquela teoria se aplica no cotidiano ali daquele público-alvo, pensando ali naquela dinâmica de ensino e prática profissional, nessa interação que é feito com o público e sempre tendo aquela interação do palestrante, ouvinte e o mediador. E sempre a retroalimentação das atividades. Então, aquelas perguntas e as discussões que são feitas em uma atividade, ela vai auxiliando na elaboração das próximas atividades. Então, ali como resultados, nós temos o nosso repositório institucional. Então, para atender essa demanda de envio e de recebimento dos dados que são gerados ali no contexto das nossas instituições e atendendo às orientações da FAPESP, a Unesp, então, ela tem um espaço onde ela recebe os dados, os conjuntos de dados e os planos de gestão de dados da sua comunidade, estando ali em consonância com a sua política de acesso aberto e, claro, pensando na visibilidade dos trabalhos dos autores, na acessibilidade dos leitores, ampliando o impacto da universidade e da produção intelectual dos seus pesquisadores. Então, aqui de novo, o mapa para vocês vislumbrarem como é que está sendo feito. Então, os pesquisadores, eles estão sendo orientados, estão sendo incentivados a disponibilizar publicamente os seus conjuntos de dados. Então, esses números aqui representam a quantidade de conjuntos de dados que estão no repositório por unidade. Então, nós vamos vendo ainda que está tímido o trabalho com o recebimento, né, com a disponibilização dos nossos pesquisadores, mas é um trabalho que está sendo feito gradativamente, que eles estão compreendendo a dinâmica, estão sendo conscientizados da relevância de disponibilizar os seus conjuntos de dados. Aqui eu trago uma planilha das atividades que foram feitas. Então, nós começamos ali oferecendo o serviço, mesmo que ainda não tinha sido implementado a solicitação de envio do plano de gestão de dados, a solicitação de envio dos conjuntos de dados para os repositórios, e já também percebendo a dinâmica que estava acontecendo internacionalmente e prevendo que isso chegaria até a nossa instituição, nós começamos a oferecer os serviços, oferecer algumas palestras, alguns mini cursos, e aí para poder principalmente indicar para a comunidade que nós já tínhamos aquele serviço, mesmo que ainda não tinha a demanda. Então, esse levantamento aqui foi feito em setembro de 2022, nós elencamos aqui as 23 atividades que foram feitas entre palestras, as lives, os workshops, os mini cursos. Então, nós conseguimos ver aqui, então, na primeira coluna tem o título das atividades, na segunda ali as instituições para quais nós fizemos o trabalho e a quantidade do público alcançado. Então, nós tivemos desde o público presencial, como as atividades que foram disponibilizadas publicamente, né, que foram disponibilizadas pelos canais de YouTube, e nós vemos pela quantidade de alcance que nós tivemos ali, tanto no Brasil e no exterior, da relevância do trabalho. Então, aqui nós podemos ver que nós temos as atividades dentro do âmbito da Unesp, do âmbito da nossa faculdade, mas nas outras faculdades da Unesp, trazendo os treinamentos, os trabalhos, desde alunos da pós-graduação, mas alunos da graduação, fazendo treinamento também para os bibliotecários da nossa rede, os bibliotecários das outras bibliotecas, que eles também começaram a ter essas demandas. Então, nós estruturamos os trabalhos para poder treinar os nossos colegas de trabalho da rede, para poder auxiliar os seus pesquisadores, e também as solicitações de outras instituições fora do nosso contexto, desde as outras universidades do Ceará, universidades do Paraná, as universidades da Bahia e dentro aqui do nosso contexto, como a USP e a UFSCar. E aí,
Vendo esses resultados, nós podemos ver que a quantidade do público alcançado, então nós conseguimos ver a relevância do nosso trabalho, nós conseguimos ver ali que que o nosso trabalho atendendo, inclusive, a nossa rede de bibliotecas, onde nós temos 106 bibliotecários atuando, 101 assistentes de suporte acadêmico, e muitos deles são formados em biblioteconomia, então nós conseguimos trazer esse contexto, trazer o treinamento para os nossos colegas e para a comunidade da Unesp e para a comunidade também fora da Unesp. E aí as principais temáticas que foram abordadas ali, sempre pensando no início do que seria, o que viria para os pesquisadores ali, pensando no plano de gestão de dados, quando nós conseguimos vislumbrar a movimentação da agência de fomento da FAPESP, já falando que eles começariam a solicitar, então nós conseguimos ofertar isso daí falando do plano de gestão de dados, pensando nos seus conceitos, nas suas características, elaborações, falando das duas ferramentas que a própria FAPESP indica ali na hora de disponibilizar as suas informações e falando das funcionalidades e ensinando a utilizar essas ferramentas. Falando também da gestão de dados no ciclo de vida dos dados, perpassando ali desde a coleta até a preservação ou descarte, com o foco no trabalho do pesquisador e com o foco também no trabalho dos repositórios. E também dentro do contexto do plano de gestão e da gestão de dados, pensando sempre contextualizando a importância da ciência aberta, dos princípios FAIR, para eles já estarem se acostumando com o que está sendo falado internacionalmente, falando das solicitações das agências de fomento, do trabalho do repositório, da importância do compartilhamento via repositório, mas também falando do compartilhamento via as publicações tanto dos artigos quanto dos próprios dados, falando ali de documentação, de metadados, dos aspectos éticos e legais, porque nós temos áreas da saúde no nosso contexto, falando de privacidade, falando de propriedade intelectual, enfim, nós falamos ali do ciclo de vida dos dados como um todo. E sempre lembrando que ia atuando de acordo com a necessidade do público, com a característica do curso, se era para aluno de graduação, de pós-graduação, se era para os docentes, por exemplo, de comitê de ética, das comissões de pesquisa e de ensino, então sempre ali adaptando a linguagem, adaptando o conteúdo para o público-alvo. E ali nós pensamos ali desde a quantidade, então, das atividades oferecidas, quanto ali das características dos participantes, vendo a relevância da qualidade do trabalho que nós estamos oferecendo para a nossa instituição como um todo, desde o nosso campus aqui em Marília, mais para a Unesp como um todo, vendo que a demanda ela vem crescendo, então nós começamos ali oferecendo algo que eles ainda não tinham uma demanda, então começou ali de uma forma timidamente, mas que foi ampliando e agora nós temos as demandas, agora inverteu, ao invés de oferecer, nós recebemos as solicitações. Então nós vemos que estão aumentando, então está desde ali da elaboração do plano, da estruturação de entendimento da chamada das agências de fomento, até a própria organização dos dados. Então, conforme eles vão se deparando com a necessidade, eles vão nos procurando e nós vamos estruturando as atividades para atendê-los. Então, aqui algumas referências e obrigada. Beth, excelente apresentação. Obrigada. Muito bom. Obrigado. Eu vou verificar aqui se temos perguntas no chat. Temos uma pergunta. E vou verificar se há tempo para perguntas e quantas poderia, uma ou duas. Ok, perfeito então. Aqui na plateia, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Boa tarde. Bem, eu não queria fazer necessariamente uma pergunta, mas gostaria de fazer alguns comentários. Só um minutinho. Elizabeth, eu acho que você está compartilhando sua tela ainda, a gente está vendo sua caixa de e-mails. Tá ok. Obrigada, Roger. Sim, eu dizia que não queria fazer necessariamente perguntas, mas queria fazer alguns comentários em relação às apresentações. Começando pela primeira, não sei se é possível projetar só o tema para não me perder. Posso falar aqui o tema, qual foi? Disponibilização de um sistema de planos de gestão de dados e investigação da Fundação para Ciência e Tecnologia IP. Sim, no primeiro tema falou-se sobre a implantação do repositório, do pólen repositório, né? Primeiro achei muito interessante o nome
e dizer que aqui foram demonstradas as diversas fases da sua implantação e falou-se de 4 fases, se não estou em erro, acho que neste momento estão na 3ª fase, é isso? 4ª fase. Sim, então a questão é, eu gostaria de saber quais são os desafios que têm enfrentado, né, durante esse processo todo, até o momento em que estão, e quais são as soluções que têm levado a cabo para poderem ultrapassar esses desafios. Não sei se passo para a segunda questão, depois vão responder no fim. Perdão, é porque a gente precisa democratizar um pouquinho mais o tempo, a gente está com um tempo muito curto mesmo. Será que poderia ser só essa questão e a gente passar para as próximas? Tudo bem? Sim. Então tá. Em termos de desafios, eu diria que há uma componente política bastante forte. No fundo, isto é uma área nova, é preciso fazer uma evangelização da instituição e da comunidade e, sobretudo, nesta primeira fase, dentro da própria instituição, para criar as condições para lançar este serviço, ou seja, as chefias suportarem. Depois, os dados são muito mais complexos que as publicações e, portanto, o volume de dados, a forma como se descrevem, como se preservam, e, portanto, é um problema mais complexo, então obriga a pensar mais em cada uma dessas componentes, mas tudo se faz, é uma questão de pensar no problema como um todo e depois estruturar como é que se vai resolver, mas diria que é a complexidade e a questão de política e de suporte ao serviço. Obrigado, João. Obrigado. Depois, se você quiser, a gente vai passar os e-mails também dos palestrantes. Eu poderia também passar uma mensagem, algo assim, para esclarecer todas as dúvidas. Peço muitas desculpas mesmo, mas não é possível a gente estender tanto. E eu vou passar, então, para uma outra pergunta também, que está aqui no chat. Eu vou ler a pergunta. Excelente explanação da Elizabeth, mostrando bem a esfera de atuação da Unesp, e vi uma imagem com um detalhe inclusivo. Pergunto se todas as imagens têm autodescrição para facilitar a leitura dos pesquisadores que fazem uso do leitor de tela. Parabéns pela partilha. É da Daniela Franescuti, que foi até que ministrou um workshop aqui ontem pela manhã. Então, passo a pergunta para a Elizabeth. Só resumindo, se existe essa preocupação com a inclusão, né, na questão do compartilhamento de dados de pesquisa, né? Se for esse contexto ali da Daniela, se nós estivermos um pouquinho pensando... baixo, Elizabeth, desculpe. Oi? Consegue ouvir agora? Estão me ouvindo? Bem baixinho, se puder aproximar mais o microfone da boca. Tá, assim, tá agora ótimo. Sim. Sim, né? Obrigada, Daniela. Se você estiver falando de autodescrição ali dentro do repositório, ainda não há. Só tem lá o contexto mesmo dos dados, eles estão estruturando para os trabalhos serem feitos. Dentro do nosso contexto das nossas atividades, ali de explanação das atividades, depende muito do público que tem e da instituição que está fazendo. Então, algumas tiveram sim a autodescrição, tiveram inclusive o pessoal que faz a tradução em Libras. Então, vai muito de acordo com o público que nós estamos ofertando e aqueles que estão organizando a atividade. Obrigado, Elizabeth. Bom, não sei se haveria tempo para mais uma pergunta, se já encerramos. Vamos encerrar então, porque realmente a gente está com um tempo bastante apertado. Eu agradeço a todos, foi uma excelente sessão de comunicações e parabéns os apresentadores. E vamos para a próxima sessão, então. Muito obrigado.